X da questão. Hoje, o nosso convidado, ele é estilista, radicado em São Paulo. Está aqui em Taboão da Serra há mais de 25 anos e na profissão ele tem 40 anos de experiência. David Lima, muito obrigado por atender o nosso pedido. É uma honra, um prazer imenso estar com vocês. Obrigado, David, pelo convite, por ter vindo. Obrigado. E o nosso X da questão de hoje é: qual a diferença entre o brega e o chique? É engraçado porque pelos anos de moda, então tínhamos uma versão do que era brega e chique, e acho que o contexto hoje mudou muito, mas digamos assim, todos usam o termo que menos é mais, em todas as formas. Eu acho que continua sendo elegante você ser educado, ter uma opinião formada, ter uma boa dinâmica com pessoas, ser um cidadão civilizado, respeitar a opinião do próximo, enfim. E brega, eu acho que tem muita coisa hoje que estamos assistindo gratuitamente, onde algumas coisas se perderam e continuam se perdendo mais. Isso me preocupa um pouco. David, o que te levou ao universo da moda? Desde pequeno eu sempre tive um fascínio muito grande por filmes clássicos de época, isso me chamava muita atenção. E eu sempre fui muito ligado em figurino, de época. Acho que aos 12, 13 anos que surgiu o programa TV Mulher, onde surgiu o Clodovil, me chamava muita atenção ver aquele homem falando sobre moda, sobre desenho. Então eu sempre pedia para minha mãe me dar folha de papéis para eu esboçar desenhos. E na época minha mãe trabalhava em uma confecção que produzia para lojas Marisa. Então um dia ela pegou esses trabalhos e levou para a gerente da loja. E ela falou: Júlia, seu filho, ele vai ingressar no mundo da moda. Você permite com que eu ajude nesse sentido? Nessa época eu ainda era menor, mas aos 15 anos eu entrei no Centro Nobel de Artes. E era curso técnico de moda e não se usava nem a palavra estilista, que é uma coisa bem mais atual, era figurinista de moda. E na própria escola, quase me formando, eles ficaram muito impressionados com o meu desempenho, vendo que realmente eu acho que estava destinado ali a entrar nesse universo. E foi a própria escola que me encaminhou para o meu primeiro trabalho. Você quase 20 anos trabalhando também com estilista conhecido na região do Souto Maior, né? Você também participou da vida, né? São quase 20 anos. O sucesso do Souto Maior, Adilson Oliveira, deve-se aqui ao David Lima, uma figura lendária aqui na cidade da Taboão da Serra. Lendária, meu Deus! David Lima, fala um pouquinho então desse seu início, né? Junto com o Souto Maior, né? E aí como você definiria esse período em que você esteve com essa outra grande figura, né, da moda aqui em Taboão da Serra e região Souto Maior? Foi incrível porque ele me aceitou de braços abertos, ele contava com uma equipe fantástica, que era admirada e invejada por muitos profissionais, porque ele tinha pessoas incríveis e muito fiéis ao trabalho e aonde ele queria chegar. E eu tive muita sorte de conviver com essas pessoas e realmente aprender o ofício, que eu não imaginava no meio do caminho, que além do dom de desenhar, que eu tivesse aptidão para costurar, modelar para um corpo físico, e isso foi uma coisa vendo somente a equipe fazendo, tá? Isso eu não fiz curso nenhum, então, que as pessoas falam de autodidata, então eu acho que já estava aí no DNA.
Foi uma convivência incrível porque éramos uma família e eu tive a oportunidade do universo que eu saí e dentro de uma vida simples, eu entrei em um universo a qual eu não esperava e que para a época era muito diferente. Uma pessoa como eu estar dentro daquele universo já num patamar de conhecer pessoas famosas, um mundo realmente de uma alta sociedade, de grandes clubes, grandes festas. Então eu tive essa oportunidade e quando eu fiquei de maior, já bem responsável, atuando dentro do trabalho, no ateliê dele, eu comecei também a frequentar. Mas eu já era da minha pessoa essa responsabilidade de saber que eu estava dentro de um universo que não era a minha vida real. Eu conseguia dividir isso muito bem, sem provocar nenhum dano mental, digamos, à minha pessoa. Você falou que não era o seu, vamos dizer, o métier até aquele momento. Exatamente. Você fazia o quê? Não, você sair de um bairro simples, da minha vida simples, e ingressar no mundo daquele, era algo muito difícil na época. Você se refere ao universo, né? Exatamente, Sim. Principalmente moda. E é uma coisa que eu vou ser eternamente grato a ele por ele ter me aceitado de braços abertos, porque não era fácil você entrar dentro de um lugar assim, sem ter conhecimento, digamos. Então eu falo que foi o meu berço, né? E aprendi muitas coisas, né, vivendo no mundo dos bastidores, o que eu sempre gostei muito. Então ele era o grande artista da época. Então ele dominava a frente, ele estava no palco e eu bastidor, mas muito gratificante. E foi daí que realmente eu tive certeza do quanto o meu trabalho também, que eu já executava junto a ele, era bem aceito pelo público. Agora, David, uma pergunta um pouco mais na linha do comportamento. Como é que é para um homem lidar com essa questão da moda, do corte e costura? Você enfrentou preconceito? Isso eu acho uma pergunta muito interessante, porque a maioria me pergunta. No mundo da moda não é novidade nenhuma que os homens sempre tiveram uma dinâmica e uma visibilidade maior. Aliás, não falo só pelos grandes nomes da moda, mas a gente vê isso na área da cosmética, cabeleireiro, hoje também cozinheiros, mas voltando à moda. Eu não sei se talvez eu não tenha enxergado ou se, graças a Deus, eu sempre procurei ter empatia com todos, então eu nunca sofri preconceito algum dentro desse meu universo. Porque eu sabia a hora de falar, de me colocar, e eu sempre gostei de assistir, eu nunca fui uma pessoa que invadisse. Eu sempre procurei observar muito tudo o que acontecia à minha volta. O meu maior medo, pelo contrário, era o pessoal na época de ginásio descobrir que eu tinha estudado moda e que eu já estava trabalhando com moda. Como ia ser isso no bairro onde eu morava, no colégio onde eu estudava. E uma hora vazou, e vocês podem não acreditar. Na época, o apelido que eu ganhei foi Criolovil. O que pra mim, eu achei incrível aquilo. E era muito bacana, tanto os amigos quanto as amigas, os rapazes e as moças, enfim, fazendo várias perguntas e pedindo essa ajuda para encontrar com alguma garota e vice-versa. E dos lugares que eu passei a frequentar, estando com ele e a filha, frequentando a alta roda, digamos assim, da sociedade, então, graças a Deus, eu fui muito bem querido. Nunca notei nenhum tipo de olhar ou indiferença para com a minha pessoa. Então, eu não consigo entender em que momento a sociedade ela começou a regredir nesse sentido. E eu sempre assisti a vida das personalidades famosas que nós temos.
O preconceito ele existe, é fato, mas era uma coisa, digamos que mais velada. Talvez rolasse algumas coisas no mundo de cinema, teatro, mas no mundo da moda eu não senti isso, graças a Deus. Por onde eu passei eu sempre fui muito bem respeitado, muito querido, não posso reclamar. Vamos abrir aspas, o crioulo viu, né? Vamos abrir com todo respeito. Já pensou se fosse na época de hoje? De hoje, né? Eu quero dizer, acho que você nem poderia, né? Se alguém falasse isso pra mim nos dias de hoje, nossa. Eu estaria, por isso que a gente está colocando entre aspas, né, com todo o respeito, voltando. O crioulo viu, ele trabalhou com celebridades, apesar que nossos espectadores alguns não saibam, né? Adilson Oliveira, David Lima só trabalhou com celebridades até hoje. Então nós falamos de voltar um pouco no tempo. Eu queria saber o seguinte: o que mudou a moda na última década? Na verdade, mudou já faz muito tempo, mas principalmente na última década o que eu observei, eu gosto da dinâmica das pessoas elas poderem usar aquilo que elas gostam, que elas se sentem bem. Então nós tiramos, digamos, era uma... não posso chamar de ditadura da moda, que se você não usasse aquilo, você não estava dentro daquele contexto. Não sei se as pessoas vão se lembrar da época, por exemplo, das roupas com ombreira. Então quem não usasse aquelas benditas espumas no ombro, elas estavam fora. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o pessoal anos 80 e 90 eram muito mais livres, digamos assim, porque elas usavam o que elas gostavam sem se importar com o que os outros iam achar. É diferente do que nós vivemos hoje, que eu não sei se elas usam para elas ou para mostrar para um público. Então eu vejo que houve uma inversão e principalmente as pessoas terem perdido um pouco a noção do que usar aonde. Eu acho que você é um ser livre e você faz exatamente o que você quiser com o seu corpo, mas a forma que você vai expor o seu corpo ainda dentro de uma sociedade é bem complexa. Você tem um cliente, chega no seu ateliê e diz o seguinte: eu quero assim, assado, assim, assim, assim. Onde entra o estilista neste contexto que a sua cliente quer? Ou você atende especificamente o desejo dela? Sempre tem que haver um diálogo, porque a gente analisa se tudo aquilo que realmente ela quer está dentro daquela proporção. Porque vestir uma pessoa é uma arte, eu sempre vi assim no sentido... qualquer mulher, é como se a gente estivesse vestindo uma mulher, uma modelo, uma passarela. Então, visibilidade, ela vai estar em um evento. E cabe ao profissional exatamente saber o que ele está fazendo com ela e de que forma ela vai estar sendo mostrada em uma festa, em um evento. Então, isso se chama responsabilidade. E fazer com que, independente de idade, de corpo físico, ela seja uma pessoa elegante, discreta, que ela se sinta segura. E quem não gosta de um elogio? Então, nesse sentido, graças a Deus, eu também acho que até hoje eu faço um bom trabalho. Porque alguns estilistas, David, eles criam roupas que não é no cotidiano, que é apenas para um desfile. Parece-me que não se usa essas roupas em outros locais. Por que se cria um modelo somente para aquele momento, para um desfile? Ou não? Hoje se mostra dentro de uma tendência o estilo, a cabeça com que cada, acho que profissional mostra, mas hoje eu vejo assim que é uma grande arte, mas de uma forma diferenciada, porque é o que eu falo, eu venho de uma outra geração, então estar acompanhando
Hoje eu estou aprendendo e é eternamente um aprendizado, né? Mas anos 80 ou 90, que não existia essa palavra fashion, nós víamos uma extravagância numa passarela, mas era uma extravagância de bom gosto, algo feito em que se tirasse determinadas coisas, digamos assim, era possível se usar. E hoje não, hoje é muito difícil. Hoje é uma moda, realmente é um show, é um espetáculo e que a gente aprecia somente arte, né? David, em relação a isso que você está, né, apresentando, você entende que falta muitas vezes bom gosto a quem se apresenta com um tipo de roupa? Parece que às vezes as pessoas fazem a opção para chocar. Hoje, com a tecnologia, onde nós temos uma vitrine em que as pessoas veem absolutamente tudo e que se criou um padrão físico até, digamos assim, então eu acho que isso serve de inspiração para muitas, mas que tem que se ter o cuidado. Então, ter dinheiro ou esse poder aquisitivo para consumir exatamente tudo o que se quer significa ter bom gosto. Ao contrário, a gente às vezes vê muito o contrário. Eu sou mais clássico e sempre minha visão vai ser o menos é mais, porque até mesmo quando eu visto uma mulher, eu não visto ela especialmente para mostrar o meu trabalho, não. Eu quero que ela se destaque e aí sim depois vem o meu nome, porque existe uma diferença e que eu costumo falar tanto para as jovens quanto as mulheres mais maduras. Quem entra em um evento, numa festa, é você ou o vestido. Então a diferença das pessoas elogiarem e falar assim, você está linda. Então para mim a pessoa viu um conjunto todo em uma mulher. Diferente de ouvir, nossa, como seu vestido é bonito, a mulher ficou para trás, entrou a roupa. Então a gente tem esse cuidado e principalmente em relação a corpos, cada um tem um biotipo. É muito fácil vestir um padrão modelo ou Barbies, que é um departamento assim. Quem me conhece sabe que eu amo essas bonecas, tenho um trabalho à parte, mas que nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas, né? Então, você me dá a oportunidade de eu perguntar qual que é a característica do trabalho do David Lima. O seu trabalho se caracteriza pelo quê? O que as pessoas veem, podem ver nas produções, né? nas confecções e dizer, eu já vi esse trabalho e é de David Lima. As pessoas normalmente conhecem pelo corte, acabamento, o estilo de diversificar a mulher estando num evento, porque eu sempre fui no caminho ao contrário do que vira modismo. Porque hoje, saindo daquilo que eu falei dos anos 80 sobre a roupa com ombreira, hoje nós vemos que todas vão pelo mesmo caminho, todas estão iguais. É o mesmo padrão de vestido, é o mesmo padrão de cabelo, as pessoas não são diferentes. Então acho que parece que perdeu um pouco dessa personalidade. É muito difícil hoje nós vermos pessoas assim, com um estilo marcante, forte, tanto masculino quanto feminino. Então a pessoa, quando ela tem essa personalidade e estilo, ela vai se vestir daquela forma independentemente da moda, porque é o estilo dela, é a assinatura dela. Então se é cabelo comprido, é cabelo comprido, se é curto, se ela usa roupa larga, é larga, se é roupa justa, enfim, é isso. Eu acho que está faltando um pouco mais disso, mas eu acredito que aí seja a influência de tudo isso que nós estamos vivendo e vendo também, né? Com essa tecnologia toda. Eu acho que é muita informação, mas, por exemplo, quando se tem um evento,
eu vejo as mulheres ainda muito perdidas no o que eu posso usar. David Lima, você entende que, por exemplo, muitas mulheres adotam um padrão pensando no que o homem vai apreciar? Meu ponto de vista, e vivendo há 40 anos com o público feminino, vendo e ouvindo tudo o que eu ouvi durante esses anos, eu percebo assim que, na verdade, eu acredito que em uma determinada época, realmente, uma mulher ela se vestia com exuberância, até para chamar a atenção de um homem, e hoje me parece que, ao contrário, elas se vestem para causar como as concorrentes. É muito difícil, eu acho até delicado falar isso, mas existe uma grande concorrência, porque muitas não se vestem para ela. É assim, ela está usando, eu também posso, e vai de uma forma que às vezes não é um caminho bacana, tão agradável aos olhos. Ela pode esbarrar no brega, ao tentar se espelhar em outra pessoa e principalmente não vestir-se pensando em se agradar. E uma coisa também que eu percebo que aconteceu nesse universo, porque as pessoas sabiam que determinadas roupas era para aquele universo, aquilo era uma coisa de passarela, aquilo era uma coisa de cinema. Não, e hoje o mundo dos famosos, as pessoas se inspiram, só que aquilo, eles estão dentro do universo deles, o nosso. Nós somos comuns, casamentos, formatura, então não dá para você muitas vezes trazer aquele universo para o mundo de cachoca, né? Nós não temos, mas às vezes, esse parâmetro. E também eu percebo assim que muita gente não está preocupada. Mas quando eu estou com uma mulher independente de idade e mostro ela na frente do espelho, tudo o que ela deve ou não, o que ela tem de melhor para se mostrar e mais bonito, e o que pode ser apelativo sim ou não, é super incrível como a cabeça muda. David, para um estilista é preciso mais inspiração ou é mais técnica? Eu acho que as duas coisas. E a inspiração é tão impressionante porque a gente não precisa estar ligado exatamente em tudo que está vindo da moda. Pelo menos eu percebo assim que tudo aquilo que vai ficando muito ausente durante muito tempo começa a voltar numa crescente, que é algo impressionante, mas quando a gente procura no universo moda, está lá atrás, alguém já fez. Caso da calça boca de sino, é assim que fala, Que né? já ganhou vários nomes, várias versões. Aquelas calças né? Dessa largura, né? É boca de sino que fala, não sei, mais ou menos isso. Foi um sucesso na época dos anos 90, 80, 90 e anos depois 70. Ela começou a surgir em 2000 não me lembro a data exata, mas ela voltou com uma força muito grande em uma linha Saint-Tropez que era a cintura baixa, o que incomodou muito as mulheres e as meninas, porque elas sentiam a falta da calça até a cintura, e que também foi mudando o padrão de corpo de toda a mulherada e da meninada, né? Por que se deve a isso? Uma moda dos anos 70 voltar em 2020, vamos dizer assim. Essa moda é cíclica. É cíclica. Quando eu acredito, olha, perto dos 30 anos de moda, eu comecei a perceber exatamente esse ciclo do ir e voltar com uma nova roupagem, um novo nome e, lógico, com texturas diferenciadas do que nós tínhamos no mercado. Porque hoje praticamente tudo é sintético, sabemos disso. Não são tantos os tecidos nobres assim. O hábito de manusear eles hoje em dia só para quem realmente gosta e procura esses tipos de materiais.
É tudo muito sintético, até pela praticidade de se lavar, não ter que passar, não amassar, porque o nobre de uma roupa sempre foi ela amassar algodão a massa, linho a massa, seda pura a massa. E isso sempre foi uma marca registrada nos tecidos nobres. Tanto que para nós profissionais, quando a gente vê que uma roupa não amassa, a gente já sabe que é totalmente sintética, né? Mas voltando, eu percebo o que foram muito poucos os que criaram alguma coisa dentro do universo da moda. Então, todos se adaptam e faz algo em cima daquilo que já foi criado, porque quem criou a calça bocassino, quem criou a midi saia, quem criou o top, quem criou o corset, tudo já foi inventado dentro desse universo. Aí tem que sair fora com aquelas coisas, né, mirabolantes, né, aqueles, né, aí tem que fazer isso porque senão volta, realmente fica igual, né? Não, mas é igual muitas vezes, só tem o mesmo, aliás, tem o mesmo aspecto visual com outro nome e com uma outra textura de tecido. E entrou no, nada se cria, tudo se copia. David, o que você pode falar sobre o que é fashion e o que não é fashion? Que exemplos você pode dar andando, por exemplo, nas ruas de Taboão da Serra? Nas ruas de Taboão da Serra? O que é fashion? Eu acho que é uma pessoa, talvez... Esse é o meu ponto de vista. É uma pessoa que gosta de umas cores, de extravagância, de misturas com um look de várias épocas, às vezes em um. Esse é o meu ponto de vista porque eu não pertenço a esse universo. Eu sou muito clássico, eu fui acostumado durante uma vida toda e as minhas referências sempre foram os grandes nomes da moda, como vitrine. Givenchy, Chanel, Christian Dior. Lógico que todos eles hoje, os sucessores, têm um trabalho moderno para passarela, mas que é uma obra de arte, é muito diferente do mundo fashion aqui e algumas coisas às vezes da semana de moda lá de fora. Eu vejo que ainda Europa ainda existe um determinado glamour em muitas peças que eles apresentam em desfiles e aqui não ficou uma coisa realmente fashionista. Esses eventos de moda que tem em São Paulo, por exemplo, né? Fashion Week e outros eventos similares, como é que você vê esses eventos? Eles estão mais próximos da realidade de um grupo de brasileiros, não vamos generalizar, mas de um grupo de brasileiros do que um grupo de brasileiros veste ou não? Está totalmente desconectado da realidade de se vestir do brasileiro? Eu acho que de uma certa forma está conectado, sim, porque existe público para absolutamente tudo dentro do universo da moda hoje. Então, isso que eu acho bacana. Agora, tudo depende de quem e como está usando e aonde. Que foi exatamente isso que eu acho que se perdeu um pouco dessa noção, ou muitas vezes, senso. Por exemplo? Uma festa black tie, uma festa de gala. Então, sem ter essa informação que temos hoje de internet, nós aprendíamos etiqueta. Então, as pessoas sabiam se trajar para uma festa black tie, o tipo de roupa, calçado, o que comportava de cabelo, de maquiagem. Então, hoje é capaz da gente ver algumas coisas assim, a pessoa usando durante o dia, à tarde. Existe traje para todo tipo de ocasião. E principalmente de lugares também. Casamento sítio, casamento em cidade, roupa praia, roupa clube e a roupa urbana, o que nós usamos dentro de uma cidade. Até mesmo por conta da correria, dessa dinâmica que está todo mundo sempre
Tem que pensar nessa praticidade também. É lógico que mudou esse conceito também das pessoas se vestirem, eu vejo elas mais despojadas e ao mesmo tempo também às vezes um pouco largadas, digamos assim, né? Mas enfim, cada um faz exatamente e vende a imagem que ela quer, o que ela pensa que está vendendo, né? O despojamento deve ir até onde? Olha, eu não vou colocar que existem regras, porque as pessoas hoje elas podem virar para você e falar assim, regras foram feitas para ser quebradas. Eu tenho o meu conceito e respeito a opinião de cada uma, né? Mas a gente vê algumas coisas que não tem como, não dá às vezes nem para classificar. Eu só digo que seu corpo é sua tenda, abriga ali sua alma, sua pessoa, e que você deve ter mais cuidado, uma atenção melhor em expor ele, né? Não que roupa mostre o caráter de uma pessoa. Hoje todo mundo usa essa frase, ela é bem frisada e mostrada a todo tempo. Não mostra caráter, mas essa história hoje de fala um pouco sobre você, eu vejo que hoje não dá pra gente usar mais essa frase completa nos dias de hoje, porque é tão relativo uma pessoa às vezes estar impecável com uma determinada roupa de grife, calçado ou perfumada, enfim. E ser uma grande decepção, e às vezes uma pessoa mais simples com um potencial tão grande como um ser humano, que faz diferença numa sociedade. Então acho que hoje já não dá para usar mais essa frase de que a roupa fala muito sobre você. O hábito faz o monge, aquela... relativo. Nos dias de hoje eu acho que é muito relativo. Agora, a pessoa simples, a pessoa respeitosa, como você mesmo salientou no início do programa, acaba realçando muito mais a roupa que ela traja, né, desde que, né, também com leveza, né, compatível com a ocasião. Que saiba carregar esse sentir bem, porque quando a gente fala de a pessoa, ela tem que estar confortável e ela tem que se sentir bem, é aquilo que a pessoa ela vai saber usar e carregar sem ter nenhum problema. É isso que as pessoas às vezes acho que não entendem, e hoje também parece que não querem muito aprender. Elas vão normalmente pela opinião de segundas ou de terceiros, enfim. Por isso que na dinâmica hoje minha de trabalho, eu não atendo grupo de mulheres. Isso todas as minhas amigas e clientes, elas sabem que, digamos que é quase que uma regra. Por isso que eu falo de um pouco dessa competição entre elas. Justamente para, inclusive, não ter competição. Cada uma tem uma personalidade, cada uma vai dar a sua opinião. Eu sou profissional, estou ali para atender e dar o meu melhor, mas tem mulheres às vezes que é tão insegura, às vezes nós sabemos e a gente olha, ela está exuberante, ela está perfeita. O que acontece? Se a amiga abrir a boca para falar que algo não está bacana, esquece. Fica difícil. O trabalho não rola. O David Lima foi responsável pelo figurino da Paixão de Cristo e também da peça Pedro e Domitila, que está em cartaz aí em nossa região, já passou por Taboão da Serra, inclusive você foi premiado. Nossos parabéns. Gostaria que você falasse sobre isso. Olha, eu nem imaginava um dia poder estar participando de um espetáculo grandioso como Paixão de Cristo. Era totalmente fora do meu métier,
mas me apaixonei e vi a entrega, a dinâmica de como se trabalha, a responsabilidade que cada um tem dentro de um trabalho como esse. E a questão de pesquisa, de como acontece um grande espetáculo desse, no sentido de vestimenta, para mim foi muito gratificante. Mas muitas vezes, por falta de verbas e outras condições, mão de obras, a gente acaba não concluindo um trabalho, digamos que 100% daquilo que a gente gostaria, né, de fazer. É difícil, principalmente com o trabalho de época. E o teatro, uma curiosidade, porque foram pintando alguns convites, então Pedro e Domitila não é a primeira peça de teatro onde eu faço um figurino. Eu fiz a Casa de Bernarda Alba, também um figurino inteiro na época, que ficou um bom tempo aqui em espetáculo, que na época então era o diretor o Domingues, e foram surgindo alguns trabalhos dentro desse meio, e que para mim foi incrível, uma experiência a mais, né? Mas que não depende muitas vezes somente do profissional. Eu acho que depende muito do diretor, dos atores, e é um trabalho muito delicado porque nós estamos trabalhando com pessoas que vão vestir um traje para um personagem, né? David, fale seu trabalho. Você não apenas veste as mulheres, você veste bonecas. Também foi uma coisa que iniciou junto com a moda. Foi uma forma que as próprias costureiras acharam melhor de eu aprender a manusear e como se fazer. E por incrível que pareça, foi na primeira versão da novela Tititi, e que tinha os personagens Jacques Leclerc e Victor Valentim na época. Quem não lembra, né, de 1985, né? Exatamente, vendo aquele trabalho das bonecas, foi uma mão na roda. E foi tão sério o trabalho que em 87, através de uma cliente e amiga pessoal do Souto Maior, eu tive um convite para ir trabalhar na Estrela para fazer roupas de boneca, e tenho a réplica original dessa roupa que eu criei, inspirado em Jacques Leclerc e Victor Valentim dos anos 80. Então para mim é um troféu aquela boneca, que foi através dela que surgiu esse convite. Mas na época, imagina, eu não queria sair fora desse universo de estar vestindo mulheres e aprendendo mais e mais dentro de produção e tudo mais. Mas eu também nunca imaginei que um dia a Barbie fosse se tornar esse ícone e o produto que ela é, mundialmente falando. Então, digamos assim, acho que eu teria sido um veterano, porque hoje, enfim, ela dominou todo o planeta, né, em várias marcas, em vários sentidos, mas ela está na minha vida presente desde os meus 15 anos. David, assim, você citou vários costureiros importantíssimos, né, para a moda mundial. Agora, você vê que esse legado está tendo continuidade, ou seja, estão surgindo novos profissionais que estão levando à frente esta moda, este trabalho que foi iniciado, ou que venham a produzir novos talentos na moda. Está tendo, vamos dizer assim, está havendo sucessores aos grandes estilistas? Bom, eu vou dividir assim essa pergunta que você me fez. Essa visibilidade hoje eu acho incrível, tem muitos talentos surgindo. E hoje é muito mais fácil o acesso a absolutamente tudo do que nós tínhamos lá no início. Eu falo até em relação a matéria-prima, maquinários. Não, a época que eu vi a alta costura, ela é uma roupa manuseada. É uma roupa acabada ou muitas vezes feita à mão, o que diferencia de uma roupa pronta, de um prêt-à-porter ou de uma confecção.
Então eu acho incrível essa abertura que se tem hoje. A grande vitrine está aí, a internet, mas o que eu sinto falta e fico muito triste é porque todos os grandes ícones que nós tivemos da alta costura, eles foram indo embora e não ficou legado para ninguém, ninguém os substituiu. Então eles morreram e o nome morreu junto. Diferentemente do que nós vemos lá fora, porque Chanel morreu há quantos anos? Dior, tantas outras marcas, tantas grifes, e continua e nomes fortes ainda no mercado mundialmente falando. E aqui todos os nossos que se foram famosos da época, os novos daqui a pouco eles nem vão saber. Eu acho que a referência maior que se tem para os jovens é o Clodovil, mas muitos já não conhecem Marquito, Délia, Ney Galvão, que também foi uma pessoa que teve um sucesso grande, eu digo no sentido de imagem, por ter sido assim muito mais jovem na época que muitos demais, mas que acabou o nome, acabou a roupa, acabou tudo. Só para terminar, Márcio, uma última pergunta rapidinho. O que deixa David Lima, o estilista, realizado? Ter pessoas que não às vezes só me telefonam, mas que através de mensagens agradecem e se sentem felizes com o meu trabalho e da forma que eu conduzo o meu trabalho, pela sinceridade e transparência. E quando eu falo transparência, é exatamente no sentido de possibilidades para todos os gostos, todas as idades e todos os bolsos. Porque eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Atender um público de A, B, C da mesma forma, com a mesma atenção e o mesmo carinho. Então, quando acontece, e não é uma coisa normal, de um marido ir com uma esposa e querer conhecer quem fez o traje para a esposa dele, quem a vestiu, isso para mim não tem preço, é impagável. Então é sinal que eu sempre estive numa linha de coerência muito certa, muito disciplinada dentro do meu trabalho. Uma linha de talento. E a prova está aqui porque muitas vezes eu já me pego vestindo geração. Eu vesti esposa, que um dia eu já vesti filha e assim por diante. E há ocasiões agora em que eu já estou vestindo netas. Então isso não tem preço. Ok, David, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de conceder para você um minuto aí para você falar para os nossos telespectadores aí, dá o seu telefone também, aproveita. E o contexto viu, minha esposa, quando precisa, é chique. Quando precisa, nós procuramos o David e também minha filha vestida aí pelo David Lima. Nós somos chique. Um minuto para você. A Roseli e a Vitória têm bom gosto, definitivamente. Muito bem, são chique. Um minuto para você, David, falar aí para os nossos telespectadores, se quiser dar o seu telefone para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Bom, meu telefone é 11 99581 6780. O Instagram, David Lima Estilista. O meu Facebook, dada.lemon@gmail.com. E uma coisa que eu posso falar assim, muito dos meus trabalhos que eu faço, eu não costumo postar em redes sociais. Pouco trabalho, porque eu acho que o grande barato ainda é mostrar a exclusividade, isso traz o público até você. Então eu não mostro em rede social um terço do que eu costumo fazer. Talvez eu aprenda a me soltar um pouco mais com o tempo, mas eu sou muito reservada nesse sentido, porque aquilo que todo mundo está vendo no Instagram, numa feira de moda, a partir do momento que todo mundo viu, não é mais exclusivo. Essa é a minha opinião. Muito bem. Nós vamos então, muito obrigado aí você mais uma vez, Muito obrigado a vocês. Aceitar nosso convite. Uma honra imensa. Uma aula de moda.
pouco da obrigado. minha pessoa e da minha visão, mas eu respeito as demais opiniões, né? Tudo que eu falei em entrevista para vocês, esse é o meu ponto de vista. Foi um grande prazer, David. Igualmente, muito obrigado. Boa noite. Ok, por hoje a gente vai ficando por aqui. O X da Questão volta na semana que vem. Até lá! Até lá.